Olá, muito boa tarde. O Corpo Nacional de Escutas está a comemorar 90 anos de presença em Portugal. Um percurso de proximidade às novas gerações que lhe dá relevo significativo na educação e formação de adolescentes e jovens e que hoje queremos evocar. São para isso nossos convidados Catarina Inverno, secretária executiva do Corpo Nacional de Escutas, e Pedro Duarte Silva, secretário nacional pedagógico do mesmo Corpo Nacional de Escutas. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Pedro Duarte Silva, começava por si, precisamente por lhe pedir que nos apresentasse os principais marcos deste percurso de 90 anos. Foram sempre marcos de muita proximidade das novas gerações e de um trabalho intensivo na educação. Exatamente. O Corpo Nacional de Escutas nasceu em Braga, pela vontade de Dom Manuel Vieira de Matos, então arcebispo primaz de Braga, que em 1922 participara no Congresso Eucarístico em Roma, e onde vira portanto, diversos grupos dos escuteiros italianos em ação. Terá ficado encantado com a ideia, chegado a Braga, juntamente com Monsenhor Avelino Gonçalves, juntaram um grupo de leigos a quem passaram a ideia e os quais vieram a formar o Corpo Nacional de Escutas. Estávamos então em tempos da Primeira República, onde, de facto, as relações Igreja-Estado não eram propriamente as mais cordiais, como sabemos historicamente, e, portanto, o CNE era, na altura, fundado civilmente, portanto, com o registro civil, como uma associação, mas sempre agregado à Igreja. E, portanto, foi aí a gênese do Corpo Nacional de Escutas como um movimento que a Igreja queria exatamente para o serviço à juventude. Não era um movimento prioritariamente catequético, chamemos assim? Não era um movimento catequético, era um movimento de evangelização pelo testemunho, pela ação, pelo convívio, pela formação integral. Não é? Portanto, Havia um método educativo específico? Há um método educativo específico, era o método de Baden-Powell, criado em 1907 e implantado em todo o mundo hoje em dia, e que já em 1913 havia começado a aparecer na Bélgica grupos confessionais católicos. Com alguma marca específica, esses grupos católicos? O que é que o CNE, por exemplo... Com uma vivência de espiritualidade especificamente católica. O escutismo, todo ele, tem uma vivência de espiritualidade e uma proposta de vivência de espiritualidade, que naturalmente, localmente e culturalmente deve ser adaptada às respectivas realidades. O padre Jacques Sévan, que está neste momento em curso o seu processo de beatificação, é o grande teorizador do escutismo católico nos anos 10 do século XX e portanto em França criou o Escute de França na altura e é também um grande inspirador mais tarde do CNE em termos de vivência católica e portanto é uma procura de vivência do catolicismo e de proposta da mensagem católica através da vivência da natureza, em grupo, na comunidade, ao serviço dos outros, etc. Catarina Inverno, na sua opinião, porquê tanto sucesso que o CNE tem, uma vez que creio que o crescimento tem sido sempre progressivo, desde a fundação há 90 anos? Sim, efetivamente, até este ano ainda estamos a apurar os números finais, mas estamos com um crescimento face ao ano anterior que é bastante positivo e deixa-nos bastante felizes. No meu entender, eu acho que o grande sucesso deve-se a um princípio básico que foi definido por Baden-Powell, como o Pedro referiu, que é o Ask the Boy, que é perguntem aos rapazes, que na altura era um movimento só para rapazes, perguntem-lhes o que é que eles querem fazer, não é? Perguntem-lhes o que é importante para eles, qual é que é o rumo que eles querem seguir e o movimento tem que ser capaz de dar resposta a isto. Portanto, eu acho que esse é um dos segredos, que não é segredo nenhum, fundamentais. Mas que explica, de facto, o sucesso educativo que o movimento tem. Sim, sim. E ao longo destes anos todos, ainda há pouco tempo, podemos falar um bocadinho mais à frente, tivemos então a renovação da nossa ação pedagógica, que nós tentamos sempre que vá ainda mais de encontro àquilo que os nossos jovens precisam, não é? Nas suas diferentes idades e com as suas diferentes necessidades e capacidades também, não é? Dessa pergunta aos rapazes, o que é que resultou? Quais foram as perguntas ou o que é que disseram precisamente os adolescentes e jovens para que a partir daí se formalizasse com metodologia e um conteúdo educativo? Pronto, desde esse início, Baden-Powell começou a fazer escutismo com um grupo de jovens muito pequeno e tentando perceber aquilo que eles precisavam, não é? Porque o escutismo nasceu pela necessidade de retirar os jovens das ruas, como Baden-Powell disse,
Portanto, percebendo as necessidades que haviam, ele foi criando um grupo de jovens que faziam atividades ao ar livre, faziam as suas próprias construções, iam acampar, faziam imensas coisas que fora do escotismo não o fariam, ou seja, fora da orientação de Baden-Powell não o fariam. E o primeiro grande marco histórico do escotismo acontece precisamente em 1907, com o primeiro acampamento, com quatro patrulhas, em Brownsea, na Inglaterra. Em Portugal, o movimento está em todas as dioceses, Pedro? Está nas 20 dioceses e temos ainda 2 agrupamentos extraterritoriais, um em Genebra, outro em Macau. Que são? Esses agrupamentos têm que especificidade? São agrupamentos que estão... Fazem parte do CNE? Fazem parte do CNE, estão nas comunidades portuguesas de Genebra e de Macau. Nas várias dioceses, este crescimento ao longo dos 90 anos também tem sido progressivo, a implantação nas dioceses? Vai cobrindo o território todo nacional? Sim, muito rapidamente houve uma cobertura das diversas dioceses, logo nos primeiros anos. Depois foi havendo um crescimento mais... naturalmente, o grande boom do crescimento acontecerá a partir dos anos 80, 90. Aí, de facto, o CNE começa a crescer mais fortemente. Mas, desde o início, há uma abrangência das dioceses todas. O que é que faz com que, de facto, o escotismo tenha esse sucesso e, sobretudo, tenha um sucesso dentro das comunidades católicas também? Poderá passar a ideia de que há uma educação também católica, mas de uma forma mais transversal, não tanto normativa, não tanto moral, como existe noutras instâncias e noutras propostas das comunidades? O CNE, nesse aspecto, é aquilo que chamamos de um movimento de fronteira. Porque muitas vezes as famílias vêm procurar o escotismo, não porque seja especificamente católico, mas porque é escotismo e porque propõe faz uma proposta de vida ao ar livre, saudável, em grupos, e portanto para a socialização dos próprios filhos. Mas existe com isso alguma ambiguidade? Não, há uma responsabilidade acrescida que é do primeiro anúncio a muitos dos nossos elementos. Enquanto que outros movimentos geralmente recrutam dentro de jovens ou de famílias que já estão nas paróquias, nas dioceses, etc. Nós muitas vezes somos porta de entrada ao primeiro contacto das famílias com a Igreja. E, portanto, aí há uma responsabilidade acrescida, que é do primeiro anúncio. E com sucesso também nessa proposta que é feita? Também creio que sim, com algum sucesso. Expliquem, por favor, a quem nos está a ver e ouvir, de que forma é que existe a organização de um agrupamento, de que forma é que se explora também o imaginário naqueles que participam nos agrupamentos. Catarina? Sim, portanto, nós temos a nossa organização a nível nacional, efetivamente, temos a base, que é o agrupamento, que é onde se faz o trabalho efetivamente dito, que é onde acontece o escotismo. Nos agrupamentos, os nossos escoteiros estão divididos em 4 diferentes secções, cada uma delas tem o seu imaginário específico, os seus objetivos educativos específicos e existem dirigentes que estão afetos a essas secções para desenvolver o trabalho com os jovens, tentando acompanhá-los nos seus diferentes ritmos, não é? Pronto, a vivência do imaginário depende muito de cada secção, obviamente, mas é sempre trabalhada, seja nas reuniões semanais que acontecem, seja nas atividades de secção ou de agrupamento e depois mesmo noutro tipo de atividades, isso acontece, seja a nível nacional, como aconteceu ano passado, ou diocesano, neste caso regional, como nós lhe chamamos no CNE. A vida em grupo, como há pouco também já referia, é uma outra metodologia, uma outra estratégia para o sucesso educativo. A vida em grupo, eu diria que também é uma das bases para o sucesso do escotismo, porque o sistema de patrulhas, que é uma das maravilhas do nosso método escotista, o sistema de patrulhas, eu acho que faz toda a diferença naquilo que os nossos jovens vivem quando são escoteiros, porque eles estão dentro de uma patrulha, cada um tem o seu cargo definido, que por vezes varia de ano para ano, pronto, depende da evolução também da criança ou do jovem, e cada um tem a sua função, e eles sabem qual é que é a função de cada um, e depois há o respeito, há a entreajuda, e eu acho que cresce ali, desde muito pequeninos, a noção do trabalho em equipa, e a noção fundamental que para alcançar mais sucessos, para chegar mais longe na vida, é importante colaborarmos uns com os outros e é importante estarmos unidos à volta do mesmo objetivo, não é? Eu acho que na sociedade em que fazemos, essa característica, esse espírito de entreajuda, é novo para quem chega ao escotismo? Ou sente-se enfim, algum choque
por parte, quando se faz essa proposta aos escuteiros? Isto porque muitas vezes se acusa a sociedade de ser muito individualista, etc. Pois, exato. Eu não diria Hoje não diria que é novo, mas que para muitos é uma primeira experiência. Exato. É aí que se Com aprende muitas esse espírito. famílias com um só filho, em que muitas vezes o hábito de partilhar quartos, ou partilhar brinquedos, ou partilhar afetos não existe. É naturalmente, para muitos é uma primeira experiência e naturalmente enriquecedora. Também tem cada agrupamento, cada secção, o seu patrono. Sim. Com que objetivo também isso é proposto nos vários agrupamentos? Portanto, nós temos patronos para as 4 secções e depois temos patronos locais. O patrono local, naturalmente, é o patrono, portanto, é o oráculo da paróquia. Não é? Os patronos que eles vivem na mística das 4 secções é um patrono que, no fundo, os ajuda a viver melhor aquela mística. Os lobitos, por exemplo, que vivem o imaginário do livro da selva, têm como propósito da sua mística conhecer o Criador através da criação. E, portanto, é-lhes proposto o patrono de São Francisco de Assis, no fundo, o santo da ecologia, do Cântico das Criaturas, o santo que lida com o lobo de Gúbio. E, portanto, é um modelo de vida que, no fundo, os ajuda a viver melhor e a crescer através daquele testemunho. Isso para os mais novos, Para os não é? mais novos. Depois, para os exploradores, o modelo que neste momento propomos é São Tiago. No fundo, aquele apóstolo que foi mais longe. Terá vindo até à Península Ibérica, terá vindo até à zona da Galiza, onde estará enterrado em Santiago de Compostela. E, portanto, aquele que ousou ir mais longe na sua exploração dos confins do mundo. Para os pioneiros, o patrono é São Pedro. Portanto, e o pioneiro é aquele que, quando chega a novos espaços, edifica a cidade, cria a comunidade, desenvolve com construção de comunidade. E, no fundo, São Pedro, no fundo, o apóstolo das primeiras comunidades cristãs e apostólicas e, no fundo, o pilar da Igreja. E na 4ª secção, em que há toda uma mística do caminho e de um caminho em busca da vida no homem novo, o patrono é São Paulo, naturalmente. É também, acredito, uma forma de fazer essa passagem catequética que também interessa. É uma forma de evangelização também. De evangelização, exatamente. Falamos dos 90 anos, Catarina Inverno, de que forma é que o assinalar destes 90 anos de CNE em Portugal tem marcado as atividades ao longo dos últimos meses? Sim, pronto, como forma de comemorar estes 90 anos, que para nós é realmente uma data importante a assinalar, começámos com o nosso ACANAC, o nosso acampamento nacional, em 2012, que teve níveis de participação recorde. Tivemos cerca de 17 mil escuteiros em campo a participar neste evento e esse foi o início das nossas comemorações dos 90 anos. Isso foi em Idanha, não é? Foi em Idanha, em agosto. sim, exatamente. E, entretanto, este ano também já tivemos uma atividade que nós chamamos de 48 horas de voluntariado, em que nós temos uma proposta a todos os agrupamentos, secções, que desenvolvam, realizem projetos de serviço nas suas comunidades locais. E estes projetos têm que ter uma duração mínima de 3 horas, máxima, neste caso, 48 horas. Portanto, a proposta era que neste mesmo fim de semana, que foi 23 e 24 de fevereiro, se realizassem projetos de serviço a nível nacional que tivessem impacto local, não é? Pronto, e isto efetivamente também teve muito sucesso. No próximo fim de semana vamos ter então o nosso Conselho Nacional Plenário e que portanto, o Conselho é no dia 25 de maio, no dia 26 de maio vamos então ter a nossa comemoração solene dos 90 anos, onde vamos ter a celebração da Eucaristia e Decorrem